sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mulher Palestrante. E hoje a gente vai conversar sobre posicionamento, sobre redes sociais, como conseguir se vender nas redes sociais, vender os nossos produtos, vender os nossos serviços. E nós estamos aqui hoje com uma especialista no assunto, direto de Cascavel, Kelly Cris. Seja bem-vinda! Obrigada, Gisele. É um prazer estar aqui no seu estúdio. Eu agradeço por falar principalmente de um conteúdo que eu adoro, né? Um conteúdo que você domina e que, inclusive, você veio aqui para Curitiba para um mega evento e você roda o Brasil com esse conteúdo, que é o principal de posicionamento, mas tem várias coisas ligadas a isso. Vamos começar já com essa pergunta e depois você conta um pouquinho mais sobre você. O que realmente é o posicionamento? Em resumo, assim, porque pessoas gostam de complicar, né? Posicionamento é o que as pessoas vão ter fixar na mente delas sobre você ou sobre o que você vende. Então, como que quando falam seu nome, quando fala Gisele, qual é a primeira palavra que vem na mente, né, das pessoas? Quando fala de uma marca, de um produto, então é como as pessoas conseguem reconhecer você no primeiro momento, né? Claro que existe mais aprofundado, mas em resumo é isso, é como a pessoa consegue te reconhecer, como que você está sendo marcado na mente dela, né? E bem o que você falou, às vezes as pessoas complicam e é por isso que hoje a Kelly tá aqui para descomplicar todo esse assunto com a gente. Kelly, conta pra gente quem é a Kelly Cris. Bom, eu sou Kelly Cris, eu sou consultora de marketing e vendas, dou treinamentos, palestras também e falo que eu sou apaixonada pelo mundo da comunicação e venho de uma jornada, na verdade, é até engraçado quando a gente fala quem é a Kelly, né? Então, hoje é o que eu faço de atuação, trabalho com os treinamentos, mas eu venho de uma outra jornada, né? Eu sou formada em contabilidade, trabalhei por muitos anos em área de corporativo e foi onde eu aprendi principalmente sobre vendas, sobre marketing, tive a oportunidade de começar a dar treinamentos até que me virou a chave de ser eu, o meu negócio, de realmente montar o meu negócio. E hoje eu tenho empresa de treinamento, tanto para pessoas quanto em company, e venho estruturando e crescendo cada vez mais nessa área. Você falou dessa transição de contabilidade para trazer os treinamentos, desenvolvimento pessoal. Você falou de uma virada de chave, mas são dois assuntos totalmente diferentes. Como que você, mais de uma parte mais analítica, veio para uma parte mais pessoal, mais humana? Como que você falou, nossa, é isso que eu quero, me apaixonei por isso. Desde pequena você já era comunicativo? Não, eu sempre falo, inclusive nas minhas palestras, eu era uma criança muito introvertida. Eu era daquela turminha dos excluídos, eu nunca fui a que mais destacava. Pelo contrário de hoje, né? Eu sou a pessoa que chega aí falando, conversando com todo mundo, mas eu não era assim. Só que eu acho que dentro de mim sempre teve uma comunicadora, porque eu sou uma comunicadora, eu tenho facilidade, tenho extroversão, mas eu sempre fui meio reprimida, também pela ambiência, pelos meus pais, e tá tudo bem, né? A forma de que eu fui criada, mas conforme eu fui crescendo, eu fui entrando no meio da comunicação, na televisão, quando eu fui nova, eu fui Miss, né? Que me abriu portas aí pra televisão, e eu fui despertando, eu falei, poxa, eu gosto desse movimento com as pessoas. Só que profissionalmente, na minha criação, eu teria que ter uma faculdade, eu teria que trabalhar em escritório, porque era isso a base que eu tinha aprendido. Então eu fui fazer contabilidade, atuei muitos anos, né? Só que eu sempre tinha aquele sentimento de que eu não tava no caminho certo, que eu não tava legal. E por mais que eu não brilhava tantos olhos. Não. E é muito engraçado, porque muitas mulheres falam, né? Ah, mas eu preciso estar ganhando bem, eu preciso estar sendo reconhecida. Eu era muito bem reconhecida na minha profissão, eu tinha um cargo muito valorizado, ganhava muito bem, mas eu não me sentia feliz. Eu chegava em casa e eu não via a hora de chegar sexta-feira pra ficar em casa descansando. Então hoje, se eu precisar trabalhar de noite, de final de semana, é um prazer, porque eu realmente gosto do que eu faço. E essa transição foi a vida. Eu falo que eu fui dando oportunidades. Então eu fui trabalhando, mudei de empresa, e quando eu mudei de empresa, eu tive a oportunidade de dar treinamento para os colaboradores, que aí eu falei, nossa, eu gosto de ensinar, eu gosto desse retorno das pessoas, sabe? Então, e aí que foi me abrindo a cabeça, a mente, a virada de chave, né, como você disse, e hoje venho estruturando aí. Que legal, e tá vendo só, eu pedi para ela contar um pouco mais dessa virada de chave, porque muitas vezes a gente recebe, né, eu também, você e várias outras mentoradas, a gente recebe as alunas que falam assim, nossa, eu não sei nem que decisão tomar, às vezes estou numa profissão e não brilha os meus olhos, o que eu faço, o que eu não faço, e é interessante a gente trazer histórias como a sua para mostrar que é possível. Sim. E o objetivo do podcast Mulher Palestrante não é só para contar sobre o assunto de uma palestra em específico, mas o
objetivo principal é inspirar várias outras a aprender sobre vários conteúdos, mas também entender um pouco mais dos bastidores das palestrantes, que já têm uma carreira na área, né? E quando a gente fala de carreira, é muito legal estar no palco dando palestra. Agora, a gente vem para a questão de, para você conseguir abrir portas, para estar em grandes palcos, como você também está, com grandes palestrantes e já sendo uma grande palestrante, teve um início. E esse início começou pelo posicionamento? Sim, totalmente pelo posicionamento, e principalmente usando as minhas redes sociais. Eu falo que as portas se abriram, não foi acaso, eu falo que não é sorte, é ser intencional. Então, sempre que eu podia, qualquer movimento que eu fazia, às vezes eu não estava numa palestra, mas eu estava em um ambiente que eu poderia mostrar para as outras pessoas que eu estava fazendo esse movimento de palestra, de querer dar treinamentos, eu fazia com muita intencionalidade, e as pessoas foram me vendo, né? Então eu falo que, sim, é o posicionamento, você decide o que você vai ser, e daí começa a se posicionar em relação a isso, né? Que é tão importante. Então vamos já trazer várias dicas para quem precisa começar essa carreira, não só de palestrante, mas começar nas redes sociais, mudei de área, ou já tô patinando talvez no que eu faço e não consigo vender. Por onde deveria começar? Eu vou dar a minha experiência, porque eu acredito que isso funciona para todas as pessoas. Você precisa mudar o teu meio. Tu precisa estar andando com pessoas que fazem. Quando eu queria entender sobre um assunto, conhecer alguma determinada área, eu ia buscar pessoas que faziam aquilo. Chegava próxima, eu me tornei cliente, eu me torno cliente das pessoas com quem eu quero aprender, que eu vejo que são referências para mim. Então, isso foi fundamental. Você tem que mudar o seu ambiente. O que você tá, onde você tá, o conhecimento que você tem, não vai te mudar. Você não vai só, eu decidi ser palestrante e vou postar na rede social. Você nem sabe o que postar, porque você não tem conteúdo para isso. Então, você tem que estar com pessoas e, de preferência, contratar pessoas. Porque vai ser diferente quando você tem acesso a quem é experiente nas áreas. Eu, né, faço isso até hoje, foi no início da minha jornada, e eu recomendo para as pessoas. E o mais importante, que talvez isso trave, né, Gisele? Não sei se ia perguntar, mas você não precisa investir rios de dinheiro, você compra um curso de uma pessoa, se você puder. Se você não puder pagar o presencial, mas assiste todos os vídeos no YouTube dessa pessoa, se puder, sabe? Vai aos poucos, até o momento que, se você acredita que você pode, vai dar certo. Você vai arrumar recursos e tudo mais. Recursos, é muito importante você falar sobre a questão de recursos, como você disse, um link no YouTube gratuito, todo mundo tem um celular na mão e tem acesso à internet, então não existe a desculpa para quem acha, por que será só com aquela pessoa? Por que será com aquela? E será que comigo não vai dar certo? E abrir mão também, né? Quando eu decidi, eu abri mão de tudo que era supérfluo para investir 100%. Eu até brinco, porque a minha família, as pessoas que convivem comigo, é uma outra realidade. Não é normal para as pessoas que convivem. Então, elas vão puxar, vão falar que você não precisa disso, vão falar que você tá gastando muito dinheiro, que você não precisa. Eu abri mão de comprar roupa, de comprar estética, que eu era muito apegada. Tudo que eu investia, que eu podia abrir mão, eu abri mão. E eu faço isso até hoje. Ainda. Eu também faço. Eu reinvisto muito em conhecimento. E eu sei que você também, né? Porque eu conheço você também, não só nas redes, né? E é tão importante quando a gente fala desse movimento que é gerado. E agora a gente trazendo como conseguir comunicar esse movimento, porque tem muita gente às vezes que começa a mudar o ambiente, começa a participar de eventos, mas não sabe nem como publicar, por que publicar. E você ensina bastante sobre isso, né, Kelly? Sim, eu ensino a ser intencional ali no seu posicionamento, principalmente na geração de conteúdo. E eu nem falo de uma postagem, porque hoje tá muito fácil, a internet entrega postagem fácil para você, mas é você saber começar um vídeo, você saber começar a criar um conteúdo que vá levar a sua audiência a entender o que você tá querendo te transmitir. Mas eu falo, se você não tem nada, simplesmente comece. Porque quando eu comecei, eu simplesmente comecei. Então, isso é um movimento que você falou ali, eu gosto muito desse contexto. Você entra em movimento e as coisas vão acontecendo. Não precisa estar perfeito. É começar a compartilhar, né? E aí, verdade. Obviamente, buscar ajuda, porque precisa ficar bom, né? Você falou de ser intencional, até você ensina sobre isso, ensina como fazer vendas através dos stories. Como que a gente consegue ser intencional? Por quê? Tem muita gente que é assim, tem alguém postando só sobre o café, só quer postar sobre o café. Tem alguém postando só que está estudando ou lendo o livro, quer postar sobre aquilo. Como conseguir entender e medir o que é ser intencional e o que realmente as pessoas vão entender que eu estou oferecendo e não querer falar de tudo ao mesmo tempo?
Ótimo. E até talvez, eu não posso dar essa precisão com certeza, mas ser intencional é um pouco desafiador no início, porque você nem sabe o que você quer no início. Eu também passei por essa fase. Então, é óbvio que eu não era intencional no meu início. E talvez quem tá ouvindo esse podcast não vai ser intencional no início. Só que você consegue ser intencional. O primeiro ponto que fala, opa, eu preciso ser intencional. Que você desperta esse lado, você começa a observar. E o que nós temos que observar? O que eu quero transmitir? Para quem eu quero transmitir? É meio clichê, né? Que todo mundo fala público-alvo, cliente e tal, mas não tem como fugir disso. Se você não sabe para quem você quer comunicar, obviamente, para vender, para você ter uma jornada ali com essa pessoa, não só ela te curtir e achar legal, você tem que entender exatamente para quem. E aí você desprende um pouco da opinião dos outros. Inclusive, eu passei por isso. Porque muitos falaram pra mim, porque eu fiz um reposicionamento. Eu vim de musa fitness pra mulher empreendedora, que inspira outras mulheres, que traz conhecimento. E quando eu fiz esse reposicionamento, muitos me falaram, poxa, mas é tão legal. Por que você não faz igual a fulana que dança? Nossa, você já viu tanto de visualizações, tem nos reels, comentários. Mas você tem que ser mais engraçada. Você tem que mostrar suas palhaçadas. Eu falei assim, mas então, eu até sou assim, né? Eu sou um pouco mais do que nas redes sociais, eu sou mais descontraída, mas não faz sentido pro meu público, entendi? Então não é sobre, primeira coisa que a gente tem que entender, não é sobre mim, não é sobre quem tá ouvindo, é sobre pra quem você vai comunicar. A entrega. A entrega. Que é tão importante, né? E eu acho que também essa questão da entrega, até um pouco antes da gente começar a gravação aqui, a Kelly perguntou, Gisele, qual que é o teu arquétipo? Eu acho que isso também é tão importante as pessoas entenderem o que significa, inclusive já fiz uma gravação sobre esse assunto com uma especialista em arquétipos, mas eu acho que às vezes as pessoas tentam se posicionar e tentam olhar outra pessoa e se comparar a outra pessoa. Eu acho que isso também é importante, porque não especificamente sobre o arquétipo, mas especificamente sobre quem eu sou e quem realmente as pessoas vão olhar e realmente entender quem eu sou, que é muito difícil. Eu, quando falo de comunicação, as pessoas acabam ficando perdidas. Mas, Gisele, é tão fácil para você falar. Não, você também consegue falar, mas do seu jeitinho. Não existe um script só assim que vai vender. Existe um script de começo, meio e fim, que inclusive você também ensina isso. Sim. Mas é cada um falando do seu jeito, né? Com certeza, porque o que mais tem, e eu já errei nisso também, de querer copiar uma outra pessoa, por quê? Porque a gente quer esconder quem nós somos. É verdade. Eu sei que é um desafio, eu passei por isso, eu acredito que você também, e quem tá ouvindo também, tudo bem. Só que a partir do momento que você aceita quem você é e você fala, como que eu posso pegar o meu melhor, porque eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero fazer o meu nome, e esse fazer o meu nome, obviamente, é dar soluções para as pessoas através disso, né? Ajudar as pessoas também através do seu trabalho. Então, quando você entende exatamente quem você é, você para de criar um personagem. E o arquétipo, ele é um problema na vida das pessoas, principalmente porque ele não é para iniciante. Porque o iniciante, ela quer começar, mas ela nem sabe quem ela é. Então, é muito bonito olhar para os arquétipos e falar, nossa, esses aqui são os melhores. E eu conheço gente que fala, eu não quero ser o cara comum, eu não quero ser o inocente. Mas quais são as habilidades dele? Também tem, você não vai mudar, é a tua essência. Claro que a gente adapta ambiente profissional, ambiente familiar. Eu não sou a mesma pessoa no ambiente familiar, eu sou muito mais desligada. E isso não é nem por estar na frente das câmeras. A minha personalidade, desde sempre, profissional, eu sou muito dedicada. Em casa, eu sou meio largada. Mas isso desde sempre, mesmo antes das redes sociais. Então, óbvio que a gente vai mudar, né? Então, é importante entender que não é criar um personagem, mas é entender quem você é e dar aquela polida, né? Você fala assim, poxa, eu me identifico com esse arquétipo, eu vou trazer ele na minha comunicação, né? Porque deve ficar natural, leve, né? Fica mais fácil de entregar e menos dolorido, porque muita gente acha que estar na rede social, estar ali o tempo todo falando e não necessariamente que precisa estar o tempo todo, que eu quero que você traga também essa dica para quem está nos assistindo, nos ouvindo, por quê? Porque muita gente fala, eu cansei de rede social, tem que ficar todo dia publicando várias coisas. Aí vem a questão ainda falando sobre
a intenção. Sim, e é bem importante a gente entender, né, que quando eu comecei, eu escutava muito isso também. Ah, você tem que estar todos os dias e tudo mais. E eu escutava gente que falava, não, você não precisa. Só que aí você escuta as pessoas que falam que não precisam, elas construíram a autoridade delas. Então, de fato, hoje, eu e você, nós não precisamos estar 100%. Nós não estamos mais tão. Sim. Então, vai depender da pressa que você tem de ser reconhecida e se tornar autoridade. Claro que no início, por que dá trabalho? Porque tudo é novo. Você tá aprendendo a usar a ferramenta, e eu não digo nem a funcionalidade do Instagram, porque esse negócio de algoritmo, esse negócio é só pra doido, né? Gente que é profissional, empresário, você não tem tempo pra essas coisas, se vai dar curtida, se não vai dar. E eu até tava falando, inclusive hoje, muitos profissionais que não tem comentário, não tem curtida, tem muito mais autoridade e vendem, do que quem tem um monte de curtida e fã que não vai converter em nada. As pessoas ainda não se flagraram disso. Então, não é você estar fazendo videozinho engraçado e tudo mais, né? Mas essa questão de estar presente todos os dias não é necessário, até mesmo para quem tá começando. Desde que você consiga organizar isso, porque não dá pra você simplesmente falar, eu ouvi falar que não precisa estar todo dia, então essa semana eu não vou postar, não tô afim, porque meu emocional tá abalado. É verdade. Escutei lá no podcast que não precisa, agora eu parei e esqueço que tem rede social. Também não é bem assim. Não, intenção, né? Não tô legal, de fato. E tem dias que eu não tô afim de aparecer mesmo. E tem dias que eu não quero nem conversar com as pessoas. Tá tudo bem. Só que isso não se estende para mais de um dia. Porque eu me permito desde que o resto esteja em funcionamento, andando, né? Então, a gente não precisa estar aparecendo um vídeo. Eu não gravo vídeo todos os dias. Mas você posta uma foto, tem uma mensagem. Isso você pode deixar organizado. Desde que você tenha estruturado, né? Quando você tem estruturado o que você vai falar, para quem, ideias infinitas, né? Fica mais leve o processo. E você não fica com aquela obrigação. Nossa, hoje eu preciso aparecer nos meus stories e eu não sei o que eu vou falar, o que eu vou fazer, o que eu vou falar. É verdade. Não. Só que esse é um processo, né, de aprendizado, né? Que eu falo que vai acontecendo na caminhada. Isso. Até trazendo um pouco você contou que você era a musa fitness e aí se transformou nessa potência falando sobre posicionamento e autoridade. É como se fosse ir pra academia. A pessoa a rede social começou hoje, então eu entendi, assisti o podcast, ouvi o podcast com a Kelly, entendi que eu preciso me posicionar. É igual a academia, você vai num dia e faz esforço dobrado, porque é o primeiro dia e você acha que você tá tudo bem, no outro dia você não aguenta mais. No outro dia você nem anda, você nem senta, né? Você fica só por 2 semanas, né? Porque tu fica ali, é a mesma coisa na rede social, você pega... E olha, eu vejo muita gente ainda presa à rede social. Esquece que a vida continua fora, que as suas conexões com o network, elas precisam ser feitas na vida real também. O offline é importante. Então, é importante a rede social? Sim, desde que você consiga deixar alinhado com o restante das outras coisas, né? Mas, obviamente, não entrar em sabotagem. Que tem ali uma linha tênue, né? Entre você não estar demais e nem, deixa... Então... É verdade. Hoje eu tô a fim de postar, vou lá e publico. Amanhã não sei. E o que acontece? Tem muita gente que relata assim, eu peguei o meu celular, mas o que eu vou falar? Então, entendi que eu tenho que ser intencional, mas o que eu faço nesse papel de ser intencional? Na verdade, eu acho que quanto mais a gente entende primeiro aonde a gente quer chegar, né? Que foi o que você falou, pra quem eu quero falar. E é bem importante, por exemplo, eu e você, eu sei que você também tem uma vida, né, super cheia de movimentos que às vezes na rede social as pessoas nem saibam. Negócios e tudo mais, que tem coisas que a gente não expõe. Por quê? Confunde a audiência. Então, tem coisas da minha vida profissional, dos meus negócios, que eu nem tô expondo lá. Porque não vai vender para o público que está lá. Eu não dependo do público do Instagram. Então, por que eu vou usar todos esses conteúdos para confundir minha audiência? Acontece o mesmo no que postar, porque todo mundo quer falar com todo mundo. É verdade. Então é bem clichê esse negócio de quem fala pra todo mundo não comunica com ninguém, mas é real. Então você pensa, poxa, o que eu vou falar? Inclusive no meu início de posicionamento eu falava muito só de Instagram, porque foi o funil mais fácil de entrar. Então não que eu não tinha autoconhecimento, eu tenho conhecimento na área de gestão, até pela minha formação, meu conteúdo, de marketing, vendas offline também, mas era uma forma das pessoas me conhecerem. Se eu falasse de tudo,
talvez eu seria mais uma generalista, né? É verdade. Então, é importante a gente saber, poxa, eu quero falar com essas pessoas sobre esse assunto, até eu ficar boa, até eu ficar reconhecida. Depois você amplia o leque, né? Vai abrindo. E agora, especificamente sobre as palestras que você participa, não só, inclusive, apresentando eventos, como, né? A gente tem um pouco dessa profissão parecida, mas também você dando as palestras, estando em grandes palcos. Sim. Conta pra gente um pouco desses bastidores, o quanto é maravilhoso estar nos bastidores com grandes palestrantes que rodam o Brasil todo e você estar ali também no palco. Eu falo que é inexplicável esse sentimento. Claro que quando a gente tá de fora, antecede, dá uma ansiedade, todos, mesmo que eu já conheça muita gente, mas lá eu me sinto um espaço tão familiar, que é tão gostoso, que às vezes eu até esqueço de tirar foto com as pessoas que estão nos bastidores, porque eu falo que eu sempre quero aprender. Então, se tem alguém, os palestrantes maiores do que eu, e eu tenho que assumir que existem pela jornada, pela experiência, eu quero admirar, eu quero ficar ouvindo, eu nem pergunto, eu só quero ficar ouvindo para saber o que eu preciso aprender, sabe? Então, eu tenho muito isso dentro de mim. Os bastidores é muito diferente do que as pessoas imaginam. Para você estar lá 30 minutos, 40 minutos, 1 hora no palco, são meses de construção. E não é uma construção do conteúdo, porque conteúdo você faz... Às vezes eu acordo de madrugada com uma palestra na cabeça e eu vou esboçar o conteúdo. Mas é você se preparar, você cada vez estar dando melhor, de melhorar sua comunicação. Enfim, são meses, né, de trajetória. Sem contar que para estar num palco você precisa... ter os acessos, né? Não é só você falar, eu quero ir pro palco e tudo bem, né? Que é tão importante falar disso. Esses acessos, porque muita gente acha que é só comprar acessos. Até consegue comprar palcos, comprar autoridade no sentido de premiações, etc. Existe isso pelo mundo todo. Sim. Só que quando a gente fala de acesso, é uma coisa que dura. Não é um acesso de somente aquela porta abriu naquele momento. Como que dura, né? E assim que vai se tendo uma carreira realmente de palestrante que fature, não só que fique trabalhando de graça, que acho que é bem importante, né? E quem não passou por isso, né? Eu, até pouco tempo atrás, ainda fazia muitas coisas porque eu queria ser reconhecida. Hoje, graças a Deus, graças a Deus também, porque ele me direcionou, mas graças a todo o trabalho que eu venho fazendo, assim como você. Então, as pessoas vão reconhecendo. Então, você não precisa, né, sofrer. Porque no início é muito desafiador mesmo, porque você não é reconhecida, você não fala bem, não fala. E as pessoas não querem pagar por alguém assim. É verdade. Então, eu fiz muito de graça para aprender. Eu não ia lá falando, eu tô aqui fazendo de graça, não. Eu ia para aprender e para gerar conteúdo ainda, para mostrar pros outros, que ninguém sabe que eu não tava cobrando, né? É verdade. Eu também falo sobre isso, inclusive, falo porque tem alguns profissionais que falam, não, você já tem que começar cobrando. Só que se você já começar cobrando sem ter, então, posicionamento, que é o que você também traz de autoridade, falando sobre posicionamento, se você não constrói autoridade, então, eu vou começar, preciso cobrar. Não tenho um histórico para criar esse posicionamento. E aí faço o quê? Fico dentro da minha casa entre 4 paredes. Então, o que fazer? Como você já trouxe ali no início da nossa conversa, o ambiente, mas também ter esses acessos gratuitos. Só que aí agora, vou te perguntar, e eu tenho quase certeza da resposta. Grandes palestrantes, e com certeza a Kelly ainda faz várias palestras gratuitas. Eu também faço. Só que daí vem para a questão de para quem fazer e por que fazer. Sim. Que os grandes, e a gente está falando de vários perfis de palestrantes que também fazem isso. Sim. Mas por que eu tenho que estar lá com aquela pessoa ou naquele movimento? Aí o retorno financeiro vem de outra forma, que eu acho que é importante a gente também falar disso. Com certeza. E aí que vem bem a intencionalidade que as pessoas acham que não existe, que não precisa. Se você quer se conectar com uma pessoa, e isso não é ser o que às vezes as pessoas acham que é você ser oportunista, você ser interesseiro. Espera um pouquinho, puxa um pouquinho para frente e pode continuar no ser oportunista. O que as pessoas acham é que é ser interesseiro, oportunista. Mas quando você sabe que você tem uma troca pela pessoa e você vai se aproximar dessa pessoa, você vai dar o seu, porque você sabe que você vai agregar na vida dela, mas que você também quer a energia, o conhecimento, a autoridade, a transferência de autoridade dela, ela vai te abrir portas para outros negócios. E portas não é só para palestras, é para pessoas principalmente, é para clientes também, que é mais consequência, obviamente, mas principalmente para mais pessoas que vão te mostrar que você vai ser visto e, obviamente,
material. Então eu sempre penso, mas quando eu vou estar assim com pessoas que eu não cobro, é porque eu quero realmente aprender com ela e me conectar com ela. Mas sabendo que eu tenho algo para entregar e eu vou dar o meu melhor, né? Não vou estar ali colando, sugando ela, porque tem pessoas que fazem isso, né? É verdade. E muitas, E na tem, verdade, né? tem. Só que aí você tem que sempre... Eu tenho um jeito, né, de abordar. Inclusive, nós temos uma mentora em comum e eu me aproximei dela falando, como eu posso servir você? Como eu humildemente posso te servir? O que eu posso te ajudar? Então, eu quero realmente ajudar. E aí, ela foi me abrindo portas. Então, eu falo que é justamente você realmente ser interessado na outra pessoa, né? É verdade. E falando sobre uma mentora em comum, eu queria que você contasse, porque a Kelly, ela é embaixadora do Clube Mulher Brilhante lá em Cascavel e faz vários projetos também com a Kenny. Eu queria que você contasse um pouco de como que é ser líder de um movimento desse. É uma responsabilidade que eu falo que há alguns anos eu já tinha dentro do meu coração. Eu falo que Deus manda as coisas no momento certo. Antes mesmo, há uns 2 anos antes de começar o movimento do clube, eu sempre falava para as minhas amigas, eu falava assim, a gente precisa fazer um movimento. Só que eu vejo que eu tinha muita vontade, mas as pessoas não têm. Porque é fácil você falar, vamos fazer um encontro, mas o mais desafiador e o que as pessoas não querem é assumir um compromisso de realmente agir na vida das mulheres, de realmente trazer algo de bom para elas, e obviamente que a gente tem um retorno, mas isso é uma construção. No início você entrega muito. E quando eu tive a oportunidade de conhecer o clube, eu falei, nossa, é sobre isso. E hoje eu falo que faz parte da minha vida, porque é o momento onde eu posso me doar, não é o momento onde eu me vendo, é o momento onde eu realmente me dou, entrego, eu mostro o caminho para outras mulheres, mas isso vem de outros, o resultado ele vem de outras maneiras. Então, propriamente, eu não vendo muito para as mulheres que estão, né, no meu movimento, mas elas me vendem de uma forma que eu ganho tantos clientes, e mais do que isso, pessoas, porque hoje liderando o movimento, você sabe disso, quantas pessoas olham, poxa, para ser uma líder mesmo de um movimento, mostrar o caminho para outras mulheres, tem que ser muito forte. É verdade. Né? Então... E você faz brilhantemente lá em Cascavel, né, Kelly? Nós fazemos, né? É verdade. Estamos nesse movimento juntas. Quero te pedir para você fazer o convite para quem está nos assistindo, nos ouvindo, para te seguir nas redes sociais, acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho. Com certeza, minha rede social, Instagram especificamente, estou sempre presente, é Kelly Cris, e eu gosto sempre de falar Kelly e o Cris com K, porque senão depois vocês me encontram lá. Kelly Cris Oficial. Vai ser um prazer ir lá, realmente eu sou eu nos stories, gosto de mostrar os bastidores, então fiquem à vontade, vai ser um prazer. Inclusive, vocês falarem que me viram aqui no podcast da Gisele. Verdade. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Sua visita em Curitiba por uma grande palestra e eu tive a honra de ter você aqui. A honra é toda minha de ser convidada por você, eu te admiro bastante. Aliás, eu já falei para você nos bastidores, deixo aqui minha declaração pública, eu admiro e espero realmente poder aprender cada vez mais com você. Então, eu agradeço você e a audiência também. Verdade, eu aprendi bastante com você aqui hoje. Obrigada. Muito obrigada por vocês todos que estão com a gente. Se você ainda não assinou o canal, clica para você receber as notificações e deixe seu comentário. E, claro, segue lá a Cris. Um beijo para vocês e até a próxima.